E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar analisando os comentários que eu tenho recebido no canal em relação ao tópico da ressurreição. Então eu tinha feito esse vídeo aqui com o título A Ressurreição. Você entendeu corretamente? E visto que muitas pessoas não têm o conhecimento do que as testemunhas de Jeová ensinaram durante muitos anos sobre esse assunto, o que acontece? A pessoa às vezes entra aqui de paraquedas e ela não está entendendo realmente todos os pontos que eu estou abordando. Ou em alguns casos, as pessoas talvez não tenham assistido ao vídeo inteiro e acharam que entenderam apenas parte da história e entenderam mal. Ou mesmo esse assunto é complexo, né? Então as pessoas às vezes demoram um tempo para entender todos os pormenores desse assunto. Certo? Mas isso é muito bom que a gente está discutindo sobre esse assunto, que as pessoas estão comentando, estão expressando as suas dúvidas. Tem muita gente expressando dúvidas sinceras ali, ou mesmo objeções sinceras, né? E isso é muito bom. As pessoas são sempre bem-vindas a fazer isso no canal, desde que façam, evidentemente, com sinceridade e sem apelação, né? Pois bem, então visto que eu tinha feito aquele vídeo sobre a ressurreição, se você tinha entendido corretamente, que é o vídeo ali em quadro branco, né? Ficou bem legal até o vídeo, né? E aí surgiram perguntas que muitas pessoas tiveram, e eu fiz mais um vídeo, que é esse aqui, ó. Haverá uma segunda chance no milênio? Onde eu respondi alguns comentários, ou teci mais comentários sobre o assunto, e algumas pessoas tiveram suas dúvidas sanadas. E ainda assim surgiram mais perguntas, e é sobre as perguntas em relação a este vídeo, ou dos comentários desse vídeo, que eu vou fazer as respostas agora aqui. Então nesse vídeo tive alguns comentários, eu vou começar lendo pelo comentário do Rio Machado, que diz assim, ó: Olá, apologista. E aí, beleza, Rio Machado, tudo tranquilo? Ele disse assim, ó: Deixe-me fazer um comentário. Eu não vou ler aqui todo o comentário dele porque é muito longo, eu vou selecionar apenas as partes que eu acho mais relevantes. E essas eu destaquei aqui em vermelho. Então, eu peguei o comentário dele e joguei no Word, no editor de texto. E aí eu consigo destacar aqui partes do comentário para poder responder. Ele disse ali, eu selecionei em vermelho, ó: É certo que a morte é a punição pelo pecado. Beleza, então aqui nós estamos com uma coisa que a gente chama em inglês de common ground, que é a gente tem um ponto em comum. Beleza. Ele segue e diz assim: Porém, isso não significa que a pessoa pagou o pecado quando ela morre. Como não? Tá estranho isso, tá, Rio Machado? Vamos seguir lendo então. Porque se fosse assim, não haveria necessidade de Jesus morrer para dar sua vida em resgate à nossa vida, né? Ele morreu para pagar por nossos pecados. Tá, então vou dar uma pausa aqui e vou tecer alguns comentários sobre o que disse aqui o nosso amigo Rio Machado. Seguinte, ó, eu acho que tu estás confundindo, Rio Machado, duas coisas. Tu estás confundindo punição pelo pecado ou pagamento pelo pecado com ganhar a vida eterna. São duas coisas distintas. Me deixa fazer uma analogia que vai ilustrar esse ponto aqui que eu quero explicar para você e o ponto que eu acho que você confundiu. Então imagine o seguinte, você trabalha numa empresa e você pediu demissão da empresa. Ou foi demitido, não interessa. O ponto é que você vai ser demitido da empresa, vai parar de trabalhar ali. Aí você conversa com seu chefe e ele diz assim para você: olha, o que eu tenho que te pagar sobre tudo que você trabalhou, considerando o INSS, isso, aquilo, né? Todos os encargos ali, dá aí, sei lá, 10 mil reais. Tudo somado deu 10 mil reais. Aí você diz, tá bom, então 10 mil reais. Então você recebe os 10 mil reais do seu chefe, ele te paga tudo que ele tem que te pagar, e a partir dali você não trabalha mais na empresa. Tá, agora eu pergunto para você, depois que o seu chefe pagou todo o seu salário, todos os encargos, ele tem que te pagar mais alguma coisa? Não. Por quê? Porque a dívida que ele tinha com você está paga. Ou seja, tudo que ele tinha que te pagar está quitado. A dívida que vocês tinham um com o outro está quitada, está saldada. Não há mais nada a pagar. Entretanto, você continua desempregado. Entendeu o ponto? Você não está empregado porque a dívida foi paga. Há uma diferença entre a dívida ter sido paga e você ter emprego. São coisas diferentes. E é isso que eu acho que você está confundindo. Agora, digamos que depois de 2 anos que você ficou desempregado, saiu daquela empresa, você chega lá, bate na porta, ó: Ô, seu fulano, tô precisando de emprego, o senhor não pode me ajudar aí? E então o chefe te diz: olha, realmente tem uma vaga aberta aí para sua função, você não quer trabalhar aqui de novo? Entendeu o ponto? Então, de forma análoga, quando uma pessoa perde a vida ou morre nesse sistema, ela paga o seu pecado. Isso significa que a dívida que ela tinha com o seu pecado está zerada, quitada. Isso não significa que ela vai viver de novo. São coisas diferentes. Você foi demitido, a dívida foi quitada, mas você está sem emprego. Então, de forma similar, a pessoa quitou sua dívida com o pecado e com Deus por morrer, entretanto, a pessoa continua morta. Aí entra Jesus Cristo na história e ele dá a esperança da ressurreição.
De forma análoga, é como se na ilustração que eu tinha apresentado ali, você acaba recuperando seu emprego. Entendeu o ponto? Não sei se essa ilustração foi clara. Eu vou fazer outra ilustração aqui que talvez seja mais clara. Na verdade, é até uma história real. Uma vez eu estava com meus pais num restaurante e já fazia certo tempo que a gente não se via, então a gente decidiu jantar fora. E aí eu peguei a conta do restaurante e disse, deixa que eu pago, essa é por minha conta. Então eu dei o dinheiro para a atendente e meu pai foi lá e pegou o dinheiro que eu tinha dado para a atendente e disse assim, não, eu vou pagar essa conta. Aí me devolveu o dinheiro e foi lá e ele mesmo pagou. Tá, então vamos usar isso como analogia. No momento em que eu paguei a conta para a moça ali do caixa, a dívida que eu tinha estava quitada. Só que eu estava sem meu dinheiro. Eu tinha perdido ali R$ 100, por exemplo. E aí vem meu pai e diz, não, eu vou pagar essa conta. O que aconteceu? No final da história, eu continuei com os meus R$ 100. Eu recuperei aquilo que eu tinha perdido. Mas por que é que eu fiz isso? Porque outra pessoa veio e pagou a dívida que eu devia pagar. Entendeu o ponto? Se eu tivesse pago a dívida com os meus R$ 100, a dívida ainda assim estava paga, mas eu teria ficado sem os meus R$ 100. Quando meu pai vem e diz assim, não, eu vou pagar essa conta, fica na minha conta, é isso? Ou seja, a dívida continuou sendo paga, mas eu recuperei aquilo que eu tinha perdido. Tá claro? É semelhante a isso a questão do resgate. Quando você morre, você paga a sua dívida, só que você está morto e você não tem esperança de ressurreição. Na morte de Jesus Cristo, ele vem e paga a dívida e te devolve aquilo que tu tinha pago. Compreendeu o ponto? Então tu está confundindo aqui, pelo que eu percebi, esses dois pontos aqui. Há uma diferença entre morrer e saldar sua própria dívida e ganhar a vida eterna. São assuntos diferentes. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Mais abaixo, o Rio Machado comentou assim, eu destaquei em vermelho. Ele disse, lógico e óbvio que os que não morreram em Cristo não ressuscitarão. Somente ressuscitarão após o milênio para o juízo condenatório, pois não aceitaram o sacrifício de Cristo para perdão de seus pecados enquanto viviam aqui hoje. Então, Rio Machado, seguinte, eu entendo que essa tua tese, ela limita a abrangência do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que até mesmo os habitantes de Sodoma e Gomorra serão ressuscitados. E não diz que eles serão ressuscitados apenas para serem novamente condenados. Ao contrário, o texto ali de Mateus capítulo 11 dá a entender que será mais fácil para eles do que para os habitantes de Cafarnaum. Jesus disse isso. Inclusive, nós podemos ler o texto de Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24, que dizem assim. Ele começou então a censurar as cidades nas quais se realizou a maioria das suas obras poderosas, pois não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se as obras poderosas que ocorreram em vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido em pano de saco e em cinzas. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento será mais suportável para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será por acaso enaltecido ao céu? Até a sepultura, ou até o Hades, você descerá. Porque se as obras poderosas que ocorreram em você tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até os dias de hoje. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento de 1000 anos, será mais suportável para a terra de Sodoma do que para você. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que as cidades de Tiro e Sidom, que foram destruídas, de Sodoma, que foi destruída também, essas cidades não existem mais. Mas as pessoas que eram vivas nessas cidades, teriam se arrependido se tivessem ouvido as palavras de Jesus e tivessem visto as suas obras poderosas. Ou seja, o próprio Jesus está falando que existe a possibilidade de arrependimento nessas cidades. Elas não são incorrigíveis, no caso as pessoas, Essas pessoas só precisam de uma segunda chance. No momento em que elas tiverem uma segunda chance, elas se arrependem, elas mudam. Por causa disso, no dia do julgamento, que é o milênio, vai ser mais suportável para a terra de Sodoma. Ou seja, vai ser mais fácil para a terra de Sodoma do que para a terra de Cafarnaum. No caso, as pessoas, obviamente. Entendeu o ponto? Então, existe aqui a esperança dessas pessoas que morreram no passado e que serão ressuscitadas lá no novo mundo, na nova terra. Essas pessoas terão uma segunda chance. O próprio Jesus está dizendo isso. Por quê? Porque essas pessoas não são incorrigíveis. Elas só precisam ver as obras de Cristo para demonstrar a fé em Cristo. E Cristo, como Rei da nova terra, sem dúvida, ele vai mostrar tudo que as pessoas precisam e querem ver. Então, essas pessoas aqui que Jesus mencionou não são um caso perdido. Se elas não são um caso perdido, existe a possibilidade de arrependimento lá no milênio.
E aquilo que você comentou ali, Rio Machado, que as pessoas que não aceitaram o sacrifício de Jesus serão apenas ressuscitadas para serem novamente condenadas à morte, isso é muito complicado, é uma coisa meio descabida para nós. Talvez eu não tenha entendido isso corretamente, tá? Pode ser que tenham aí fatores que eu não entendi. Mas na minha concepção, isso faz tanto sentido quanto você acordar uma pessoa que está dormindo, em sono profundo, apenas para lembrar essa pessoa de que ela esqueceu de tomar o remédio que ela tinha que tomar para dormir. Então, ô fulano, acorda. Ah, o que foi? A pessoa acorda meio assim, moribunda quase. Ô rapaz, você esqueceu de tomar um remédio pra dormir. Coisa estranha, cara. É uma coisa meio descabida, assim. Pode ser que existam fatores que eu não entendi, mas isso pra mim soa muito estranho. Tá bom, meu amigo Rio Machado? Espero que eu tenha respondido aí as suas questões. Tá, outro comentário que eu tenho pra responder, que eu gostaria de responder, é o do Frank. Frank Ansá, vou chamar ele de Frank. Ele disse assim: esse vídeo ficou mais claro, mas existem algumas dúvidas que acredito que sejam compartilhadas pela maioria das pessoas. Por exemplo, dúvida 1. Alguém como Hitler teria a chance de ser ressuscitado? Afinal, acredito que ele não teve a chance de conhecer a verdade sobre Cristo. Fora que ele era um doente mental, um psicopata. Será que Jeová levará esses pontos em consideração? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tá? Obrigado por essa pergunta aí, muito relevante. Eu só gostaria de corrigir um ponto na tua pergunta, Frank, que é um ponto que eu não sei se eu concordo plenamente. Um psicopata não é um doente mental. Tá? Doente mental é uma coisa, psicopata é outra coisa. O psicopata não é doente mental. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É diferente do doente mental. O psicopata, ele não é doente, ele é uma pessoa que não tem empatia alguma, ele tem zero de empatia. Outra coisa, o psicopata não possui absolutamente nenhum remorso em relação às suas ações. Pois bem, então eu não posso responder assim com precisão essa pergunta porque eu não tenho o conhecimento que Jeová e que Jesus possuem a respeito do que de fato é a psicopatia. O que leva um psicopata a ser um psicopata? Só Jeová sabe disso a fundo, né, de forma plena. Eu não sei. Então, a grande resposta que eu tenho para te dar sobre essa pergunta é: eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nós sabemos que existem algumas pessoas que são indignas de ressurreição. E com base nisso, nós conseguimos projetar pelo menos alguma coisa. Se tem alguém que é indigno de ressurreição, um tipo de pessoas que é indigno de ressurreição, a gente não pode saber com certeza quais seriam essas pessoas, mas a gente pode ter uma certa conjectura. E aqui eu estou falando dos meus achismos, tá? Então você imagina o pior tipo de ser humano possível. Imagina aí o pior tipo de ser humano possível. A pessoa mais abominável desse mundo. Bom, deve ser essa, né? Se tem alguém que é indigno da ressurreição, deve ser esse tipo de pessoa. Tu compreendeu o ponto? Então aqui dá pra gente ter uma noção aí de que tipo de pessoa seria indigna de ressurreição. Tá, vamos ler a pergunta 2 que ele fez ali também. E quanto a uma pessoa que não cometeu crimes ou atrocidades, mas que conheceu a verdade e ainda assim escolheu viver um estilo de vida mundano, ou que desrespeitou algum mandamento bíblico, mesmo se esforçando para cumprir os demais. Exemplo, um beberrão, um homossexual praticante. Ambas as pessoas poderão receber uma nova chance? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos ler, então, Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Dizem assim: pois, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma certa expectativa terrível de julgamento. Julgamento aqui no caso condenação. E há um ciúme ardente que vai consumir os que estão em oposição. O que você entende disso? Então, meu amigo Frank, será que esse texto responde a sua pergunta? Acho que sim, né? Acho que sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas aí. Continuem comentando e perguntando no canal. E à medida que eu puder responder aqui, eu vou respondendo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.